Olá, Pai do Senhor, eu sou o pastor JC Silva com foco na lição sobre a tríplice dimensão da salvação. Deixe seu feedback, seu like, seus comentários, compartilhe aí o vídeo nas suas redes sociais. Juntos nós alcançaremos muitas outras pessoas. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Diga de onde você está conectado. O texto áureo da lição de hoje está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Na verdade aplicada, o bispo Abner Ferreira, ele frisa que a salvação em Jesus Cristo nos tirou da condição de mortos, nos vivificou e nos transportou para um reino de luz. O texto de referência é Efésios capítulo 2, versículos 1 a 3 e também o versículo 5. Esse texto será mencionado ao longo da reflexão. A tríplice dimensão da salvação tem uma dimensão retrospectiva para que haja o entendimento de quem era o cristão antes de aderir ao plano de salvação. Tem uma dimensão que abrange a vida presente para se comprovar quem é o ser humano após a sua conversão genuína a Jesus Cristo. E tem uma dimensão também futurista que desvenda os propósitos de Deus para os seus servos e suas servas quanto ao futuro, quanto à eternidade. Essas três dimensões elas mostram um poderoso efeito da salvação na vida humana que abrange o seu passado para transformá-lo, o seu presente para preservá-lo na condição de salvo e o seu futuro para estimular o cristão a ser resiliente, a permanecer na dependência de Deus, sendo fiel até o fim. Em síntese, envolve quem éramos, quem somos e no que nos tornaremos. Nas palavras firmes do apóstolo Paulo, o ser humano, antes de se render ao plano redentor, ele estava em um estado deplorável. Jesus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quando Paulo diz que a pessoa, antes de se converter a Cristo, ela estava morta em ofensas e pecados, não está falando aí de morte física que obriga o sepultamento físico da pessoa. Ele está abordando sobre a morte espiritual que neutraliza e elimina, que exclui espiritualmente a pessoa do reino de Deus, tendo em vista a prática de vida da pessoa ser contrária à vontade de Deus, contrária às leis espirituais que estabelecem os critérios para a pessoa entrar e também integrar o reino de Deus. Deus, por meio do profeta Isaías, ele alerta as pessoas que vivem dissolutamente de acordo com os ditames do sistema mundano ímpio, imoral e corrupto. Deus diz: as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O termo grego paraptoma, traduzido por ofensa, por delito, significa desfalecer quando a pessoa deveria permanecer firme, desvio de conduta ou falta de equidade moral, qualquer ofensa, afronta, injúria ou agravo intenso, um passo falso, um desvio do caminho correto. O termo grego hamartia, traduzido por pecado, significa errar o alvo e é utilizado sempre no sentido de errar o alvo moral, seja um pecado de pensamento, por palavra, por ação ou por omissão. É como quando a pessoa atira as flechas, mas nunca acerta o alvo moral e ético que foi estabelecido e é sustentado pelo próprio Deus. Paulo esclarece que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, toda a humanidade foi afetada pelo pecado da desobediência à vontade de Deus cometido por Adão e Eva no Jardim do Éden e que atraiu a ira de Deus sobre o ser humano. Essa é a condição humana antes de voluntariamente aderir ao plano de salvação, sem nenhuma condição de fazer quaisquer coisas para se salvar ou ao menos amenizar a sua trágica condição diante de Deus. Somente Jesus é que pode transformar essa triste realidade e tornar o ser humano um servo da justiça de Deus ao levar em consideração a graça de Deus e a fé manifestada pelo ser humano. Para Paulo, o homem natural, guiado e dominado pela natureza humana tendente ao pecado, andava segundo o curso do mundo, do sistema mundano, cujo sistema de valores éticos e morais está totalmente alienado, desvairado, alheio à vontade de Deus, por isso escraviza,
prende no cativeiro espiritual o ser humano que vive sem ter Deus como seu Senhor e o seu Salvador. Gera desonra, gera incapacidade total de a pessoa lutar por si nos mundos físico, material, emocional, familiar e espiritual. O bispo Abner Ferreira, em seus comentários, ele reforça que uma pessoa morta ela não reage a estímulos aplicados no corpo. E da mesma forma, uma pessoa morta espiritualmente, ela não consegue reagir às coisas espirituais. Suas faculdades espirituais, elas só podem reagir se Deus intervir por meio da ação do Espírito Santo para ressuscitá-lo espiritualmente e dar-lhe vida abundante em Jesus. Uma vez liberto do sistema mundano, as ações e as não ações do ser humano visam a santificação e, por fim, o ser humano terá condições de alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Ainda quanto ao que o ser humano era antes de se converter a Cristo, Paulo lembra o seu antigo estilo e estado de vida espiritual e diz: antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como nos outros também. Ou seja, o ser humano ele estava dominado, subjugado pelas inclinações da natureza humana caída, tendente ao pecado, espiritualmente morta, separada de Deus, incapaz de entender e apreciar as coisas de Deus ou quaisquer coisas que o agrade, à mercê dos desejos pecaminosos. Para o escritor William Barclay, viver de acordo com os ditames da carne, da natureza humana caída, é simplesmente viver de tal maneira que a natureza humana mais baixa, a pior do ser humano, domina sobre a vida da pessoa, tendo em vista que a concupiscência, o desejo exacerbado pelo prazer imediato e a qualquer custo, vai impor o pecado como uma necessidade irrecusável e inadiável. Foi para retirar o ser humano dessa dimensão escravizadora, terrível, catastrófica, altamente destrutiva, que Jesus ele consolidou o plano de redenção da humanidade, possibilitando ao ser humano uma nova modalidade de vida, numa nova dimensão, livre do sistema mundano ímpio, imoral e corrupto em todos os seus ditames, livre da natureza humana tendente ao pecado e que afasta o ser humano da comunhão com Deus, livre do diabo, que é o maior inimigo de Deus e da alma humana e que cega o entendimento das pessoas para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Ao se render a Cristo, ao se converter ao Evangelho, aceitando para si o projeto divino de salvação, o ser humano ele passa a viver em novidade de vida, tendo em vista os efeitos do amor e da misericórdia divina na vida do pecador arrependido. Por ter como a essência do seu ser o amor, Deus ele é riquíssimo em misericórdia e a misericórdia de Deus é a razão de o ser humano não ser consumido sumariamente. Como também de o ser humano ser gerado de novo, gerado em misericórdia, ter colocado um fim ao abandono espiritual ao deixar de receber de Deus o que ele merecia por estar afrontando a santidade divina pela prática do pecado, sem que o ser humano tivesse que tomar a iniciativa de procurar por ajuda divina. A iniciativa foi e é sempre de Deus, tanto em procurar o ser humano para resgatá-lo, para condicioná-lo a ser gerado de novo em misericórdia e para capacitá-lo a desfrutar dessa nova vida, deste favor imerecido, deste presente divino dado por meio de Jesus Cristo. Gerado de novo em misericórdia, o ser humano passa a ter dignidade espiritual, material, familiar, emocional e física como resultado do puro amor dedicado por Deus à humanidade. Em seus comentários, o bispo Abner Ferreira ele ressalta que Paulo fez uso de 3 poderosos verbos para descrever a ação divina em prol do pecador arrependido. Deu vida, ressuscitou e fez assentar. Paulo diz: fomos vivificados, revivemos espiritualmente, voltamos a existir na condição de salvos, fomos reanimados no mundo espiritual, e isso sem nenhum tipo de merecimento humano, com base apenas no merecimento de Jesus pelo preço que pagou na cruz. Vivificados em Cristo, o ser humano pôde voltar a ser estimulado pelas coisas de Deus, ter acesso à sua santa presença, se assentar nas regiões celestiais e a fazer parte da igreja cristã, que é a extensão, que é a expansão do reino de Deus na terra.
O comentarista bíblico Russell Shedd, comentando Efésios capítulo 2, versículo 4, ele ressalta que a expressão mais Deus mostra Deus intervindo e introduzindo seu imensurável amor e a sua misericórdia na vida da humanidade perdida, cancelando a morte espiritual na vida do pecador que se converte a Jesus Cristo. Com a conversão a Cristo, a nova dimensão vivenciada pelo cristão é a de cidadão do reino de Deus, totalmente oposta da dimensão anterior à conversão, na qual, além de a pessoa estava aí na qualidade de filha da desobediência e ser alva da ira de Deus, a cidadania da qual a pessoa não convertida a Cristo fazia parte era a cidadania do sistema mundano fora da vontade de Deus, era a cidadania do reino das trevas. Vale frisar que no mundo espiritual é impossível de uma pessoa ter dupla cidadania. Ou ela se converte a Cristo, nasce de novo, se torna cidadã do reino de Deus por meio da adoção mediante a fé em Cristo, ou ela fica na condição de cidadã do reino das trevas. O texto bíblico diz: Disse-lhe Jesus, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, vós em que outro tempo não erais povos, mas agora sois povos de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. O cristão está apenas de passagem neste mundo, como um peregrino rumo à terra prometida, a Canaã celestial. A nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorificado, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. De acordo com os escritores Ralph Martin e Dibelius, a Igreja de Cristo é uma colônia do céu na terra. Apesar de o cristão estar vivendo na terra, ele é um cidadão do céu. O bispo Abner Ferreira ele ressalta em seus comentários que, como cidadão do céu, o cristão tem um novo sistema de governo sobre a sua vida. Sua constituição é a Bíblia Sagrada e somente por meio dela o cristão é conduzido a viver uma forma de vida diferente da que vivia antes de confessar a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. A orientação do apóstolo Paulo aos cidadãos dos céus, enquanto vivem na terra, em meio ao sistema mundano ímpio, imoral e corrupto é: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé no Evangelho. É necessário que o cristão ele subjugue a sua natureza humana caída e por isso tendente ao pecado, para que, pregando aos outros, ele mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. O cristão, o cidadão do céu, ele precisa andar na vocação na qual e para a qual ele foi chamado. A terceira dimensão da salvação, ela é futurista, pois revela o que o cristão que vive em novidade de vida por meio da sua fé em Cristo, o que ele será no futuro, na vida pós-morte física, pós-arrebatamento da igreja, ou seja, na vida na eternidade. Como resultado, o cristão ter sido feito, ter sido criado em Cristo, ter nascido de novo, por meio da graça e da misericórdia de Deus, demonstrada na obra redentora que foi consolidada na morte e na ressurreição de Jesus. O primeiro aspecto da terceira dimensão da salvação é que o cristão ele se tornará de forma plena feitura de Deus, retornará de forma 100% perfeita a refletir em si a imagem e a semelhança de Deus que foi deteriorada, desfigurada totalmente com o acesso do ser humano ao sistema mundano impregnado por toda sorte de pecado.
quem era antes considerado filho da desobediência, alvo da ira de Deus, é transformado em nova criatura e, em vivendo em novidade de vida de acordo com os princípios cristãos, será semelhante a Cristo, porque assim como ele o cristão o verá na eternidade, alcançando assim a estatura completa de Cristo. Enquanto a sociedade em geral tem medo da morte e teme o futuro pós-morte, para o cristão deve ser motivo de esperança e de alegria, pois ele vive alicerçado nas promessas de Deus para a sua vida. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Isto porque, se uma pessoa esperar em Cristo só nessa vida terrena, pode se considerar a si mesma como sendo a mais miserável de todas as pessoas. O segundo aspecto da terceira dimensão da salvação é a revelação de Deus que mostra nos séculos vindouros o resultado do poderoso ato divino que opera a salvação no ser humano e nas futuras gerações e que é extensivo a todas as gerações futuras. Daí a importância de o cristão ele vivenciar de fato uma conversão genuína e profunda, pois as futuras gerações só vão conhecer ao Senhor, só terão oportunidade de se converter a Jesus, só poderão ter acesso ao reino de Deus, à eternidade com Jesus, se a atual geração de cristão permanecer como remanescente fiel, como joias raras adquiridas por alto preço através do sangue de Jesus. Em seus comentários, o bispo Abner Ferreira, ele afirma com base na declaração de Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 7, que os salvos eles serão exibidos como um troféu nos séculos vindouros, como um monumento da maravilhosa graça de Deus. Será o momento no qual Jesus ele verá o trabalho que realizou na cruz para redimir a humanidade e ficará satisfeito. Os salvos estarão assentados nas regiões celestiais para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para o teólogo e pastor Elienay Cabral, a expressão para mostrar nos séculos vindouros é uma alusão direta ao que acontecerá com a igreja glorificada, pois ela será a prova, o testemunho contundente da manifestação da eterna graça de Deus sobre a humanidade, será o triunfo sobre o juízo. Jesus não apenas reverteu o quadro caótico da miserabilidade humana, mas deu uma nova vida e garantirá a continuidade dela na eternidade de uma maneira extremamente perfeita, sem nenhuma possibilidade de recaída ou retrocesso. O cristão já é uma prova viva ambulante da perfeita obra redentora e o mundo já visualiza a assinatura divina nessa obra, sem nenhum lugar ou espaço para glorificação humana, pois toda a glória pertence a Deus, que é o autor da perfeita obra redentora. Imagine como será na eternidade. O ser humano ele estava morto e agia segundo os desejos da natureza humana caída e tendente ao pecado, de acordo com os princípios mundanos ímpios, imorais e corruptos. Jesus vivificou e vivifica os que atendem pela fé ao chamado de salvação, são adotados como filhos de Deus e passam a ser cidadãos dos céus por puro amor e misericórdia de Deus que os habilitam a viverem na eternidade com Jesus. Ou seja, a tríplice dimensão da salvação tem a dimensão do olhar no passado para que haja o entendimento de quem era o cristão antes de aderir ao plano de salvação, tem a dimensão da vida presente para se comprovar quem é o ser humano após a sua conversão genuína a Cristo, e tem a dimensão futurista que desvenda os propósitos de Deus para os seus servos e suas servas quanto à eternidade e estimula o cristão a seguir pela fé, resiliente, exclusivamente na dependência de Deus para usufruir da vida eterna em Cristo Jesus. Mesmo sendo salvo pela exclusiva graça de Deus, o bispo Abner Ferreira ele conclui dizendo em seus comentários que o cristão que evidencia os efeitos da salvação em sua vida, ele precisa produzir frutos, pois ele foi criado em Cristo para as boas obras. Cabe a cada pessoa querer experimentar essa tríplice dimensão da salvação abordada aqui nessa reflexão. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.